Neste vídeo, você vai descobrir como antigos conhecimentos que pareciam ser escondidos ou esquecidos estão diretamente ligados a nós e conectam nosso corpo e nossa mente diretamente ao cosmos. Vamos explorar juntos desde as energias que fluem dentro de nós até as histórias que conectam civilizações antigas, bem como o céu estrelado acima de nós. Você vai entender como a antiga sabedoria da Bíblia se conecta ao poder incrível do nosso cérebro e vai descobrir conexões cósmicas que você nunca imaginou existir. Se você deixar passar esse vídeo, poderá perder a chance de se conectar com conhecimentos que muitos desejariam ter acesso, mas poucos realmente conhecem. Este é o momento de abrir sua mente e coração para uma jornada que promete transformar a forma como você vê o mundo e a si mesmo. Então eu te convido, fique conosco até o final deste vídeo. Está preparado? Agora, para otimizar o seu conhecimento, não fique preocupado em entender tudo, pois o seu subconsciente vai fazer isso para você. Apenas relaxe e assista. O importante é assistir o vídeo até o final. São alguns minutos que podem destravar sua mente. Imagine por um momento que toda aquela sabedoria antiga que você ouvia na igreja não está só nos textos sagrados como a Bíblia, mas também tem tudo a ver com o que acontece dentro de nós. Como assim? Pois eu vou te contar um segredo que poucos parecem se dar conta. O nosso corpo tem um sistema incrível que funciona como uma usina de energia. Você sabe quando sente aquela energia, aquela vontade de fazer algo grandioso? Isso tudo tem a ver com o nosso plexo solar, a nossa usina de energia interna, um ponto de força no nosso corpo. Agora imagina que essa energia sobe, passa por 7 pontos especiais, chamados chakras, que estão ao longo da nossa coluna, até chegar no topo da cabeça. Lá ela faz uma coisa incrível, ativa uma parte do nosso cérebro, expandindo nossa percepção e capacidade de entender o mundo. Não é incrível? E eu sei que isso vai te deixar ainda mais curioso. Essa história de energia e chakras que você talvez tenha ouvido quando se fala sobre meditação é real e tem a ver com como o nosso corpo lida com a energia elétrica que o percorre. Sim, vamos falar de eletricidade no nosso corpo. O nosso cérebro é como um computador super avançado, capaz de processar uma porção de informações e fazer coisas complexas, mas nem sempre sabemos como acessar ou usar todo esse potencial. Isso não é mágica, é ciência. Nosso cérebro trabalha com sinais elétricos e entender isso é a chave para desbloquear habilidades que nem sabíamos que tínhamos. Você já parou para pensar como a sabedoria da fonte criadora é infinita? Por exemplo, a palavra anjo é derivada da palavra ângulo, que se relaciona com os campos eletromagnéticos que vão e voltam e são refletidos através da poeira espacial e impactam o planeta Terra e impactam também o seu cérebro. Estes campos eletromagnéticos causam um arco com um determinado ângulo entre os receptores do seu cérebro que fazem com que você pense de maneira diferente. E esse é o ângulo do mundo dos anjos. O corpo humano opera com impulsos elétricos, enquanto podemos enviar sinais elétricos para o cérebro e recebê-los. É surpreendentemente eficiente quando consideramos o uso de energia do cérebro. Então a palavra anjo pode ser vista de uma maneira totalmente nova, como campos eletromagnéticos que viajam pelo espaço e afetam o nosso corpo e a nossa mente. Isso mesmo, a energia ao nosso redor. Agora vamos falar da parte que todos nós enfrentamos, o esgotamento.
Sabe quando você se sente cansado, mesmo sem ter feito muito esforço físico? Isso pode ter muito a ver com como lidamos com a energia do nosso corpo e cérebro. O cérebro humano adulto opera com cerca de 12 watts de potência, mesmo quando acordado ou dormindo. Um computador desktop típico consome cerca de 175 watts e um laptop cerca de 60 watts. Muitos de nós experimentamos sobrecarga e esgotamento porque não entendemos a importância da regulação no gerenciamento do fluxo destas correntes dentro dos circuitos específicos do nosso cérebro. É como ter um computador, um aparelho em sua casa sem os resistores necessários para regular a corrente. Está fadado ao esgotamento energético. É um erro ver o esgotamento apenas como uma reação emocional. Nosso cérebro é um campeão de eficiência, pois funciona com bem menos energia do que os aparelhos eletrônicos que temos em casa. Mas sem os cuidados certos, até o melhor sistema pode sobrecarregar. O esgotamento não é só uma coisa da nossa cabeça, mas uma reação do nosso corpo ao estresse e a má gestão da nossa energia interna. É como se o nosso corpo e mente fossem uma rede elétrica complexa, onde tudo precisa estar em harmonia para funcionar bem. E o mais incrível, cientistas estão descobrindo cada vez mais sobre como o estresse e o esgotamento afetam não só a nossa saúde mental, mas também física, impactando tudo na nossa vida. Isso tudo nos mostra como somos incrivelmente complexos e capazes de fazer coisas extraordinárias. A chave está em entender e respeitar o nosso próprio sistema, explorando todo o potencial que temos dentro de nós. Vamos mergulhar juntos, através dos enigmas cósmicos e do conhecimento antigo, em uma história que parece tirada de um filme de ficção, mas que tem muito a ver com a realidade e o universo ao nosso redor. Há muito tempo no Egito, havia um grupo de pessoas chamadas Copics. Eles eram os cientistas da época. Eles valorizavam muito o conhecimento, colocando-o no mesmo patamar que a graça e a fé. Isso porque eles entendiam os princípios da física e como isso se aplicava à nossa existência. E aqui vem a parte que faz a gente pensar. Saiba que eles tiveram um encontro com uma figura que a gente conhece por Jesus. E o que traremos aqui são as ideias que ele, Jesus, compartilhou com os Copics. Uma das coisas que Jesus deu para esse grupo foi um símbolo super importante, uma cruz com um círculo por cima. Esse símbolo, que parece saído dos livros antigos do Egito, tem muito a dizer sobre o universo. Vou te contar um fato que vai te deixar intrigado. Em outubro de 1955, foram descobertos planetas que se alinhavam exatamente com este símbolo e com as histórias da Bíblia. Cada descoberta seguia um padrão que parecia contar uma história cósmica, conectando pontos que vão desde a Virgem Maria até a glândula pineal e os 7 chakras do nosso corpo. Os Copics também falaram da palavra Azo. Disseram que Jesus transmitiu esse conhecimento aos gnósticos coptas no Egito. E entre esses ensinamentos estão referências ao 8º Roda de raios e a palavra Aou, a enigmática cifra 45.555. Relatos de textos apócrifos e secretos atribuídos à ideia de um Jesus gnóstico indicam que o próprio Jesus deu a eles esses códigos, nomes, números e selos. Um desses códigos ligava-se à ideia de ascender ao reino da luz. Foi ensinada a palavra Aou, que significa que absorve luz ou absorve fótons, e a palavra Zó, que é uma raiz da palavra zeólita, que significa filtrado por cristal.
é a luz filtrada pelo cristal. Se pensarmos na ciência moderna, os campos eletromagnéticos que vêm do espaço são refratados pela poeira cósmica, ou seja, são refletidos pelos cristais, ou filtrados pelos cristais antes de entrarem na atmosfera da Terra. E isso foi dito há milhares de anos atrás. E o interessante aqui é que só atualmente sabemos que os campos eletromagnéticos realmente impactam o nosso cérebro. A outra coisa intrigante é a parte final do quebra-cabeça, o número que foi dado aos Copics. Jesus disse a eles o número 45.555. O curioso é que existe uma galáxia chamada 45.555. Aqui a gente entra em um território que mistura a ciência com a espiritualidade, mostrando como a luz e os cristais podem influenciar a energia ao nosso redor e, consequentemente, a nossa própria energia. Essa galáxia fica numa constelação chamada Coma, que simboliza mãe e filho em várias culturas e histórias, como Maria e Jesus ou Ísis e Horus. E mais curioso ainda, ela está no signo de Virgem. Isso não soa como uma daquelas incríveis coincidências que a gente não pode deixar passar? E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre algo que faz todo sentido nessa história: a ideia do bem e do mal, representada muitas vezes como o diabo ou Satanás. Mas aqui vai uma reflexão. Essas forças só ganham forma a partir das nossas ações. Pense comigo. Se você tem um pensamento ruim, mas não age de acordo com ele, nada de mal acontece. Mas se você transforma esse pensamento em ação, aí sim dá vida a essas forças negativas. Vamos agora extrair da história de Adão e Eva uma lição de energia e equilíbrio. Imagine, eles estavam lá sem roupa nenhuma, conversando com uma cobra. E essa cobra é mais do que parece. Ela simboliza o conhecimento profundo. Eva, representando a nossa mente, e Adão, o nosso lado físico, entram numa confusão danada quando decidem comer uma fruta proibida. Mas veja bem, quando Eva come a fruta, é como se nada de ruim acontecesse, porque é apenas um pensamento. O problema se dá quando Adão age conforme esse pensamento. Aqui o que quero que você perceba é que tudo se resume a uma energia neutra. No caso aqui, o pensamento, que quando dentro de nós, como uma corrente elétrica, e sem o equilíbrio dessa corrente para que esta não exploda, fica sem controle. E quando a coisa fica sem controle, a gente pode se sentir como se tivesse tido um curto-circuito e fica exausto. Isso tudo acontece porque a gente não aprendeu a fazer a regulação necessária para o nosso circuito cerebral. E agora me acompanha nesta ideia. A meditação é um tipo de regulador desse circuito. Uma tese de doutorado da Universidade de Massachusetts mostrou que meditar pode aumentar a produção de melatonina, que só é produzida no escuro e ajuda a regular o nosso relógio biológico, entre outras coisas. Mas por que a gente deveria se importar com a melatonina? Ela não só regula o nosso sono, mas também pode ajudar a prevenir doenças como o câncer e até a fortalecer o nosso sistema imunológico. Muitos de nós nem sabíamos que o estresse do dia a dia pode afetar essa parte do nosso cérebro, mexendo até com o nosso estado de alerta. Pesquisas apontam que nossa glândula pineal pode ter um papel fundamental no vai e vem da esclerose múltipla, mostrando o quão incrível e complexo o nosso corpo é. A melatonina é estudada como um hormônio que pode até nos ajudar a envelhecer melhor. Nosso corpo e mente são como um universo inteiro para explorar. E conectar os pontos entre histórias antigas como a de Adão e Eva e o que a ciência moderna está descobrindo sobre nós é simplesmente fascinante.
Tudo está interligado, desde as nossas ações até o mais íntimo funcionamento do nosso corpo. E saber disso pode ser o primeiro passo para cuidarmos melhor de nós mesmos por dentro e por fora. Mergulhando ainda mais fundo nessa viagem pelo nosso ser, vamos falar de algo que talvez te surpreenda. Sabia que estudos recentes mostram uma ligação bem interessante entre a melatonina e a doença de Parkinson? Em 2016, uma pesquisa bem detalhada revelou que a melatonina pode realmente ajudar a melhorar a qualidade do sono, especialmente para quem enfrenta doenças que mexem com o cérebro. Isso destaca quão crucial é entendermos o papel da melatonina e da glândula pineal em nossa saúde. Imagina, entender essas conexões pode até mudar a forma como lidamos com tratamentos de saúde. Seguindo essa trilha de descobertas, chegamos a um ponto muito especial da nossa história, a ressurreição. Aqui, Jesus nos diz algo que parece simples, mas é profundo. Esperem por mim na Galileia. Quando vamos atrás do significado da palavra Galileia, descobrimos que significa circuito. Pensa comigo, isso sugere que a energia despertada em nós pela meditação circula pelo nosso cérebro, conectando-nos de maneira mais profunda e divina. O nosso cérebro funciona como um grande circuito elétrico, cheio de portas e conexões que controlam o fluxo das informações. É fascinante perceber como, ao longo dos séculos, pessoas meditaram cantando Om nos templos e movimentando essa energia pelos resistores da coluna vertebral até o cérebro. Então, essa prática antiga mostra como a energia direcionada e bem utilizada pode fazer maravilhas por nós. Agora deixe-me contar algo que vai te deixar de queixo caído. O nosso cérebro tem 12 portas. Sim, 12. E essa quantidade não é à toa. Ela faz referência aos 12 signos do zodíaco e às 12 constelações cósmicas, mostrando que tudo no universo está interligado de uma maneira impressionante. E para te deixar ainda mais intrigado, vamos falar sobre computadores e como eles são organizados. Sabia que o cérebro humano inspirou a criação de redes neurais artificiais? Embora diferentes, o funcionamento básico tem semelhanças incríveis. E para finalizar, trago uma profunda reflexão. Vamos mergulhar no significado de certos números e símbolos. A neurociência nos diz, por exemplo, que as ondas cerebrais θ, aquelas que oscilam entre 4 a 8 ciclos por segundo, estão associadas à criatividade, à intuição e a um estado de relaxamento profundo, como na meditação. Pitágoras, um matemático grego antigo, ao explorar a geometria e os números, descobriu padrões que refletem profundamente a natureza do universo e da nossa existência. Por exemplo, ele associou o número 318 ao diâmetro de um círculo, trazendo uma mensagem que ressoa até hoje. O divino está em tudo e em todos os lugares. Esse passeio pelas conexões entre a nossa saúde, a forma como o nosso cérebro opera e as mensagens ocultas do universo mostra como somos parte de algo muito maior. E quem sabe, ao prestar atenção aos sinais e símbolos ao nosso redor, possamos desbloquear ainda mais segredos sobre nós mesmos e o cosmos. Mas vamos lá, o que a gente faz com toda essa informação? Muita gente segue a vida sem dar muita bola para como o cérebro realmente funciona. E isso é como ignorar o manual de instruções do computador mais avançado que a gente tem, o nosso próprio cérebro. Buda, há milhares de anos, já tinha percebido uma coisa importante. A bagunça que a gente vê no mundo, muitas vezes começa dentro da nossa cabeça, com todas as vibrações negativas que a gente emite sem nem perceber. E quando você multiplica isso pelos bilhões de pessoas no planeta, temos um problemão. Então, o que a gente faz?
A primeira coisa é entender que nosso cérebro é um circuito super complexo, mas que a gente pode aprender a usá-lo melhor. Imagina como seria se a gente começasse a prestar atenção nas vibrações que a gente manda para o mundo? Talvez a gente pudesse começar a fazer uma diferença bem maior do que a gente imagina. Você topa tentar? Imagine só. As células do cérebro criam sinais elétricos e os passam de uma para outra, criando um caminho que a gente chama de circuito. E tem uma coisa chamada corrente que esse circuito precisa manejar. Até aí, ok. Agora faça o seguinte exercício de imaginação. Você aí na frente de uma lâmpada queimada, tentando repreendê-la por não iluminar, dizendo, eu te repreendo. Sou até engraçado, mas a lâmpada só vai acender se você colocar uma nova no lugar. Isso nos mostra que não dá para tratar o nosso cérebro de maneira diferente de um sistema elétrico. Precisa ter a corrente certa. Precisa ter a tensão adequada e os circuitos têm que estar funcionando muito bem. Dentro da nossa cabeça tem algo muito especial, o nosso cérebro, que é um computador. Um circuito elétrico que precisa de uma corrente bem balanceada. Se não tiver cuidado, você pode acabar queimando esse circuito. Já ouviu falar de gente que exagerou tanto que se sentiu esgotada? É porque não souberam lidar bem com a regulação que é necessária nesses circuitos. No meio de tudo isso tem uma coisa interessante. Nosso cérebro é incrível e precisa ser cuidado, e não ignorado ou sobrecarregado com coisas que não ajudam a gente a crescer. Então, como seria buscar entender melhor como funciona esse presente que a gente tem dentro da cabeça? É sobre encontrar um jeito de conectar com algo maior, de verdade. Porque no fim das contas, somos seres incríveis com uma capacidade enorme de criar, de amar e de se conectar de formas que muitas vezes não imaginamos. Agora, enquanto a energia dessa descoberta ainda vibra dentro de você, lembre-se de curtir o vídeo. Isso nos conecta. E a sua inscrição no canal é um passo para desbloquear mais segredos junto comigo. Se você encontrou valor no conteúdo do vídeo, considere compartilhar para tocar mais mentes e corações ao redor do mundo. Não deixe essa descoberta terminar aqui. Agradeço e espero vocês no próximo vídeo.